Então, a aula de hoje, ela consiste em uma revisão que nós vamos fazer, preparando vocês para a prova, tá? Então, eu gostaria de falar algumas coisas aqui, alinhar com vocês determinadas situações. A primeira situação é que toda vez que vocês forem realizar um procedimento relativo à prova, exercício, eu peço que vocês printem a tela, tá? Para a gente evitar problemas futuros, do tipo, professor, que minha nota sumiu e tal. Então, vai sair no AVA de vocês, né? Vai sair como é que chama aquele trem? A oficial 1 e a parcial 1. Então, fazendo favor, printa a tela e guarda isso com vocês, tá, galera? Fazendo favor. Outra situação é em relação a essa situação aqui, tá? Que é como que a prova será, como é que vai ser a dinâmica da prova. Hoje é quarta-feira, não é isso? Então, quarta-feira que vem, vai ter um link liberado para vocês, tá? E nesse link aí, vocês terão a prova de vocês, tá? O link será de metrologia. Então, o link ele vai estar disponível para vocês, vou até na quarta-feira, 19 horas. E estaremos de plantão para atendê-los das 19 às 20h40, tá? Às 20h30. Porque aí o aluno pode ter alguma dúvida, né? Então, o aluno vai ter alguma dúvida aí e nós vamos estar esclarecendo a dúvida, tá? Então, aí eu vou mostrar para vocês aqui uma situação que é como que nós vamos entregar essa prova para vocês, tá? Então, eu vou até... Legal. Espera aí, galera. Vocês estão enxergando minha tela aí? Então, tá aí, tá? Então, o aluno, ele vai entrar no AVA dele, tá? E uma vez que o aluno entra no AVA... Professor, sua tela tá aparecendo, não. Não, eu sei. Vocês olharem meu rostinho bonito? Espera aí, deixa eu compartilhar. Agora tá aparecendo. Aqui, ó. Aí, galera. Então, agora aqui, ó. Aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Então, o aluno vai entrar lá no AVA. Entrou no AVA, 19 horas, quarta-feira que vem. Aula 1, encontro 1, tá lá. Aí, em aula, vai estar escrito assim, prova, né? Oficial 1. O cara tem 24 horas para fazer a prova. Então, se abriu às 19 horas da quarta-feira, ele tem até às 19 horas da quinta-feira para estar executando a prova. Ok? E das 19 às 20h40 estaremos no plantão, né? Se o aluno tentar fazer a prova, tiver problema e tal, não entender uma questão, aí o cara me chama no Zap aí, no Meet aqui, que a gente tenta esclarecer. Dúvidas? Não. Não. Vamos para o processo de hoje, né? Então, na aula de hoje, eu vou fazer a revisão para vocês. Então, o que vai cair gente, vocês fizeram aquele exercício que eu postei lá, não fizeram? Fiz. Não, beleza. Eu fiz. Tá. A nota já saiu lá para vocês, né? Para vocês. Já. Não, então, beleza, vida que segue. Então, vamos lá para a aula de hoje em metrologia. Então, eu vou iniciar o procedimento de hoje, tá? A nossa prova, ela vai da unidade 1.1 até a unidade
2.3. Não, professor, isso tudo. Então, vamos lá. Na unidade 1.1, é aquela coisa de evolução histórica, tá? Que alguma questão vai cair também. Então, vamos entender. Então, vocês estão enxergando a tela aí? Está muito pequeno? Está ruim para danar? Como é que está estranho ainda? Ô, Marcos. Oi. Deixa eu cortar rapidinho. Por acaso você postou a nota das 2 atividades que a gente já fez ou uma só? Só uma. Ah, então tá bom. É porque na primeira você tirou 0 e agora você tirou -1, né? Então... Você é doido. Eu não sei, não. Ô, gente, na verdade, infelizmente, eu não conheço vocês. Eu só conheço a voz de vocês. E quando eu salvo no grupo lá, eu salvo 1, 2, 3, teste 1, 2, 3. Então, cara, eu não... Infelizmente, né, a melhor parte de dar aula é o contato com os alunos, que a gente pode dar uns cocão no vocês e tal. Essa parte a gente... Por causa do chinesinho aí, nós estamos aí, né, cara? Aí tá complicado. Mas eu não postei nada ainda, não. Pode ficar tranquila. Mas aí vamos lá, né, galera? Vamos sapecar o insapecável de hoje. Bom, então, vocês estão enxergando minha tela aí? Tá suave, hein? Então, né? Sim. Ah, então tá. Bom, então, isso aí, galera, o que pode cair disso aí, eu pedi, por exemplo, né, perguntar para você se isso aí é uma unidade básica ou não. Isso está na página 13 do nosso AVA, tá? Página 13 do AVA, podemos ter questionamentos se a gente está trabalhando com unidades ou base, ou não, né? Então, tem as unidades básicas, o metro, quilograma, segunda, ampere, Kelvin. Então, são essas unidades básicas aí que a gente trabalha no sistema internacional. Depois vem as unidades derivadas, né? Metro por segundo ao quadrado, metro quadrado, tal. Que aí eu posso perguntar para o aluno, ó, isso aqui é uma unidade básica ou é uma unidade derivada? Como é que funciona isso aí? Tá? Também está na unidade 1. Aqui os múltiplos, né, e submúltiplos, está na página 16, isso aí vocês já trabalham com isso, então está dentro do histórico de evolução. Aqui, eu gosto muito desse quadro, porque esse quadro ele traz para nós uma elucidação de como escrever as unidades, né? Uma vez que a gente comete erros no momento da escrita. Ah, Fê, você é uma engenheira, precisa disso não, isso tem no programa. Eu sei, mas amanhã você vai fazer um relatório, tá? Se você virar perito, que eu já falei para vocês que formando, você pode ser perito em engenharia, é só ir no Tribunal de Justiça e se cadastrar como perito, tá? E aí você pode fazer uma peritagem que consiste em emitir laudo em um processo judicial, tá? E aí, se você for fazer um laudo, você tem que escrever as unidades conforme a regra manda fazer. Então, tá aí, né? As regras aí, como é que a gente escreve tudo certinho aí. Muito bem. Seguindo o fluxo, tá? Eu vou já passar isso aqui, essa revisão, que essa revisão ela não está contemplada, inclusive a aula de hoje, tá? Eu já vou passar para vocês. Amanhã eu passo a gravação, tá, galera? Deixa eu já colocar aqui para vocês essa revisão aqui no grupo, tá? Então, já estou jogando aqui no grupo a revisão aí. Beleza. Então, vamos seguir o fluxo, né? Já aí a gente abre a unidade 1.2. Essa unidade 1.2, saber o que é um mensurando, o que é um operador, procedimento de medição, instrumento de medição, condições de medição, isso é importante, porque no vocabulário internacional de medições, tá? Essa denominação
mensurando grandeza a ser medida por meio do procedimento de medição. É assim que a gente conversa. E mesmo porque todo procedimento de metrologia, lá na frente, todos os fatores listados são fontes de erro, tá? Então, é muito importante saber isso aí. Página 29, unidade 1.2. Então, vamos seguir. É mais tranquilo fazer a prova assim, porque como é que você vai fazer a prova? Você vai abrir 2 computadores, ou você vai abrir um computador e o celular, né? E à medida que as questões forem aparecendo, você vai marcando lá, certo? Se o aluno colar, eu tenho um identificador de cola no Google Forms, tá? Que é baseado na pupila do aluno, quando ele olha para o lado, é detectado e é emitido um sinal para o meu celular. Então, vamos lá. Mas só é válido para quem tem olho azul, tá? A gente está desenvolvendo para olhos castanhos e verdes também esse identificador de cola. Então, vamos. Aí aqui, ó, na unidade 1.2, isso aqui é o quente pelando, tá, gente? A gente vai precisar muito disso aqui, ó. Página 30. O erro aleatório. Porque nas demais unidades, tá, nós iremos trabalhar com isso aqui. Com isso tudo aqui. Isso aqui é o desvio padrão, é o erro aleatório, ok? E aqui é a nossa repetitividade, também chamado de tendência. Esse Tzinho é o coeficiente de students e o U é a nossa, nosso, como é que chama? Erro aleatório, tá? Também chamado que... Não, agora fugiu completamente o nome aqui do negócio aqui. É o erro aleatório, mas também a gente chama de padrão, né? Incerteza padrão. Não, mas é incerteza padrão, é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, esse exemplo aqui... Então, aqui é a tabela que nós temos na unidade 1.2, é a tabela do coeficiente de students. Né? Então, aqui, nós apresentaremos, nós faremos um exercício chupetinha dessa unidade. Então, lá em avançando na prática, você tem a seguinte situação. Considerando que você foi contratado como um técnico de um laboratório de metrologia, deixa eu abrir aqui o livro aqui para as coisas ficarem mais claras, tá? Então, esse tipo de exercício aqui, nós iremos sapecar na prova. Por quê? Porque é um exercício muito interessante. Esse exercício aqui, ele está na nossa página... Deixa eu ver... Não. Aqui. Esse gráfico aqui vai cair igual o foguete da SpaceX, que não está subindo de jeito nenhum, tá? Então, vai cair também. Isso aqui o cara tem que entender a diferença entre precisão e... Aqui nós temos aqui uma diferença que é muito falada aí na metrologia, tá? Que é a diferença entre exatidão e precisão, tá? Esse cara aqui está sendo preciso, né? Agora, esse caso, o C está sendo preciso e exato. O D não está sendo nem preciso nem exato, porque está tendo muita dispersão aqui. Então, esse aqui cai página 33, tá? E esse exemplo aqui que eu vou falar para vocês aqui, deixa eu pegar ele aqui, vamos até fazer ele aqui. Aqui, ó, esse exercício aqui, ó.
Considerando que você foi contratado como técnico de um laboratório de metrologia, ele foi solicitado que avalie a massa de uma esfera de aço utilizada em rolamentos, sendo que o valor da especificação dessa esfera, ou seja, o seu valor verdadeiro, é de 300 gramas. Para isso, você executa 5 medições em uma balança, obtendo as indicações da tabela 1.2. A partir das medições, você necessita colocar os resultados em um relatório e entregar para o gerente de área, devendo contar erro de medição, componente sistemático e componente aleatório do erro. Então, olha só, você pegou o leão morto, né? E você mediu o leão morto, o peso dele, 5 vezes. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Então, você pega lá o leão morto, mede o peso dele 5 vezes. O resultado é 300. Aí você obteve 300,50, 300,27, 35, 19, 31. Bom, o erro de medição, em cada medida, o que vai ser esse erro de medição? O valor de 300 menos o esperado. Então, está dando 0,5. Então, o cara pegou lá o leão morto, mediu e achou o erro de medição para cada medida. Beleza. Depois, então, esse aqui é o erro de medição para cada medida específica. Num segundo momento, tá? A gente vai calcular essa tendência aqui. O que é a tendência? Ele fez uma média dos valores e tirou do valor esperado. Então, a tendência é um erro de 0,3. Então, cálculo da tendência, considerando que o valor verdadeiro é 300, conforme a especificação do produto. Então, aqui, ó, como é que se calculou a tendência aqui? Então, atenção, ele está calculando 3 erros. Primeiro, o erro de medição. Simplesmente, o erro de medição. Simplesmente, ele pegou o valor de cada medida menos o valor verdadeiro. Ponto. Segunda situação, ele vai calcular o erro sistemático, que é a tendência, tá? Então, ele faz como é que chama aquele negócio? A média dos erros, né? A média das medições, né? Média simples, deu 330 menos 300, que é o valor esperado. Então, o cálculo da tendência é de 0,3. Então, aqui é outra forma para você calcular a componente do erro sistemático. E, por último, é o cálculo do erro aleatório. O cálculo do erro aleatório, tá, pessoal? Ele é feito usando essa fórmula aí. Vocês querem que faça? Sim ou não? Pode fazer, professor. Aqui, ó, então, ele calculou 3 erros aqui, né? Só recapitulando. Primeiro, o erro de medição, foi calculado aqui diretamente. Então, posso pegar. Qual seria o erro de medição para a quarta medida? Para a quarta medida seria 300,19 menos 300. O erro de medição seria 0,19. Ponto. Segundo, qual é a componente sistemática? Ou seja, qual que é a tendência? A tendência é dada pela média, soma 5 e menos o valor esperado, VV. VV é o valor verdadeiro. Então, é outra situação. E por último, galera, é essa situação aqui na qual, para calcular a componente aleatória através do desvio padrão. Então, nessa situação aqui, nós vamos fazer a seguinte situação aqui. Deixa eu só abrir aqui, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vocês estão enxergando aí minha tela? Primeiro, a média já foi dada.
Ele calculou lá das 5 medições, foi 300,30 gramas. Beleza. Aí nós temos lá a equação que foi dada, né? Então, essa equação que foi dada, ela é dada... Tá aqui, ó. A equação dada é esse cara aqui, ó. Então, aqui está a equação dada. Então, vamos entender. Se eu achar, né? Achei. Então, aqui, ó. Eu tenho essa equação aqui, que é a equação aqui é a equação. Então, vamos entender, né? Que o objetivo é achar a minha repetitividade. Ela será dada por mais ou menos T, que é o coeficiente de student, vezes o U aí que nós temos. Onde está tu? Cadê tá tu? Oh, beleza. Então, vamos lá. Como é que calculou o U? Esse cálculo aqui que nós vamos... Então, se eu pedir assim, ó, quanto que é a repetitividade? Então, vamos fazer aqui, ó, a situação. Então, o U será igual a... Então, deixa eu pegar o Uzinho lá. Estou calculando U. U vai ser igual a raiz quadrada, né? Então, vou pegar aqui a raiz quadrada. Beleza. Aí, olha só, presta atenção ali. Ó. Eu tenho um somatório. Então, o que é aquele somatório lá? É o 300. Então, eu vou ter cada medida que eu tenho lá. As medidas estão aí, né? Então, a primeira medida vai ser 300 menos 305 menos a média 330 elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Eu fiz 4 medições, eu fiz 5 medições, então aqui vai dar 4, que é 5 menos 1. Eu vou repetir esse procedimento aqui para cada medida, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, mais esse valor, mais esse valor, mais esse valor, porque vai dar 5 vezes, né, cara? Então, deixa eu diminuir o tamanho desse trem aqui, que tá com 20, 20 não dá não, 20 é pesado. Vamos botar aqui. Então, o primeiro valor é 300,5 menos a média. Beleza. O segundo valor é 300,27. Então, vai ser 300,27 menos a média, que é 330. O terceiro valor é 35. Então, é 335 menos a média elevado ao quadrado. Quarto valor, cara, é 19. Então, 19 menos 330, mais, aí a gente vai para o último valor, o último valor
que é o último valor, né, cara? Vai ser, quanto que ele é lá? 320 menos 330. Lembrando que uma situação aqui que é interessante, galera, a gente pontuar com vocês, é que no Excel, você faz esse trem aqui tranquilamente. Como eu não vou estar perto de vocês quando você estiver fazendo a prova, você poderá usar o Excel. Beleza. Dito isso aqui, você encontra o valor de U, do Uzinho. Esse é o objetivo dessa conta. Pessoal, mas eu estou aplicando essa fórmula aqui. Eu estou aplicando essa fórmula. Eu estou aplicando essa fórmula aqui. Aonde que eu falo? Cada medida menos a média das medidas elevado ao quadrado. E aqui eu fiz 5 medidas, n menos 1. Aí eu obtenho o valor de U, que é o meu desvio padrão, tá? Então, U será igual, fazendo aquela conta toda ali. Deixa eu ver quanto que ele achou o valor de U aqui. 0,13. Então, aqui, ó. Calcula-se o desvio padrão, obtendo um resultado de 0,13. Então, é 0,13 gramas. Opa, sossegado até aí. Então, U deu 0,13. Para finalizar o nosso exercício, tá? O que nós temos que fazer, então? Nós temos que fazer que RE é igual a mais ou menos a repetitividade, tá? Ela será igual a mais ou menos 0,13 vezes o coeficiente de students. Pessoal, então quantas medições eu fiz? 5. 5 medições. Aí eu vou lá na tabela para calcular o T. Vou lá na tabela para calcular o T. Então, eu faço. Tabela. Tabela da página... Opa, 32. Então, 5 menos 1, 4. Então, o coeficiente de students vai ser 2,869. Então, tá aí o coeficiente de students, que é 2,869. Faço essa conta aqui. Na hora que eu faço a conta, vai dar 0,30. Esse exercício ele está feito também. Aí, ó, fez a contita, SUSA 0,37. Ah, professor, gramas, 0,37 gramas. Professor, mas por que você fez isso tudo aqui? Para achar, então, o resultado de medição será igual. Quanto que é o resultado? Ah, não, aqui ele só pediu a estimativa da componente aleatória do erro. Então, o resultado de medição pode ser MI, média, 330, mais ou menos, o valor que foi encontrado ali, que é 0,37. Isso passa a ser o nosso resultado de medição. Então, esse tipo de exercício, galera, vai cair. Eu posso pedir só o desvio padrão, eu posso pedir o resultado de medição, eu posso pedir, igual está no início do exercício. Então, por isso que o cara tem que saber o que é só a tendência. E como é que calcula a tendência? A tendência é simplesmente a média menos o valor verdadeiro.
Então, a unidade 1.2 está dada. Oi, tem alguma dúvida aí? Por enquanto, não. Aqui, ó. Esse exercício aqui, ele fala que o erro sistemático pode ser estimado por meio do parâmetro tendência e pode ser corrigido por meio do parâmetro correção. A massa de um cilindro de ferro, cuja massa específica é de 30 mais ou menos 0,7, foi analisado por meio de 10 medições repetidas em uma balança, obtendo-se uma indicação de 30,5. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da tendência e da correção. Então, qual que é a tendência? A tendência é qual que é a média das indicações. Então, vamos entender isso aqui, né? Então, vamos entender essa situação aqui. Então, quando a gente entende a situação, uma coisa anda, né? O exercício está aqui. Então, assim, se eu olhar assim, cara, é fácil para boné, né? Então, tá aqui, ó. Ele obteve é 30, né? 30 ou 300, hein, cara? É 30. 30. Então, tá lá. Então, aqui, ó. Epa. Vamos sentir a coisa aqui, ó. O que é a tendência? A tendência, ela é a média menos, né? Se você olhar a fórmula lá, o valor verdadeiro. Então, o que a sua tendência será? Ah lá, ele fez 10 indicações médias, então 30,5 menos o valor verdadeiro. Então, a sua tendência vai ser mais 0,5 gramas. Sussa, sinal alternativo. E a correção? A correção, C é igual a menos a tendência. Então, sua correção é menos 0,5 gramas. Ah, professor, mas onde você achou isso? Está no texto. Aqui, ó. A correção, lá em cima, fala essa seguinte situação aqui, ó. Aqui, ó. Não, não é aqui não. Tendência é igual a média da medição menos o valor verdadeiro. Isso significa que o instrumento de medição utilizado tende sempre a indicar mais 0,10 ou 100 milímetros, a mais que o valor verdadeiro do comprimento da chapa de ferro, né? Isso é o exemplo que ele propõe. Assim, pensando em corrigir esse erro sistemático, tem-se que a correção é menos 0,10. Beleza. Então, unidade 2.1 aí, senhoras e senhores, é isso aí. Então, vai cair? Vai. Principalmente essas quantitas aí nós vamos cobrar na prova. Unidade 1.3, que é suave na nave, tá? Na unidade 1.3, nós temos 3 métodos. Nós temos comparação, indicação e diferencial. Na unidade 1.3, tá? O que eu coloquei de revisão aqui? O cara tem que conhecer esses 3 métodos aqui. Então, está descrito aqui os 3 métodos, tá? De comparação. Então, eu posso, te dou um desenho desse aqui e falo, ó, esse aqui é o método de comparação, indicação, diferencial, tá? Então, tá aí os 3 métodos na unidade 1.3. E aqui as características comparativas dos 3 métodos estão aqui. Sossegado. Depois, tem um exercício aqui, trunks, no problem, tá?
Depois, a gente vai para o sistema de medição, aonde que eu faço a medida, eu tenho um transdutor, depois eu tenho uma unidade de tratamento de sinal, depois eu tenho um decodificador, uma ampliação daquele sinal, e depois eu tenho um registro, né? Então, transdutor, o que é isso? Eu estou falando o seguinte, se eu instalar um sismógrafo com essas agulhinhas aqui, o que as agulhinhas fazem? Elas captam a movimentação de terra. Por menor que seja essa movimentação, e por mais distante que seja, essas agulhinhas, a hora que está escrevendo no papel, rabiscando, elas estão o quê? Porque houve a captação do sinal, a decodificação do sinal, a ampliação do sinal e depois o registro do sinal. É assim que funciona. É aquele caso que eu falei para os senhores e para as senhoras do conselho. Você vai no cardiologista, né? O que acontece? Quando você vai no cardiologista, ele coloca aquele sensor no seu peito, já tem a captação do sinal, a amplificação do sinal, né? E depois vai sair aquele eletrocardiograma que o médico vai interpretar. Entendeu? Então, isso é um sistema de registro. Então, um sistema base de medição é captado por transdutor, é o modo de sistema de medição que gera um sinal de medição geralmente proporcional ao volume mensurando. Unidade de tratamento de sinal, processa o sinal de medição do transdutor e normalmente amplifica sua potência. Dispositivo mostrador é o modo de sistema de medição que torna o sinal de medição perceptível ao usuário. Dispositivo registrador é o modo do sistema de medição que representa graficamente as variações do sinal de medição. Olha só, o registro na sua casa, sem gato, tá, gente? Não tem gato, não. O registro de água na sua casa, como é que ele é feito? A água passa, e à medida que aquele fluxo passa, gira, e aí o reloginho anda. Então, nós temos uma captação do sinal, né? Um dispositivo mostrador, a unidade de tratamento de sinal e o registro, que é o reloginho, tá? Só que como é que chama esse trem? No registro de água tem um erro que é o ar, né? Ele capta também o ar, embora já tenha sistema que ele só vai captar o fluido mesmo, tá? Embora tenha sistema que vai captar só o fluido mesmo. O táxi, você coloca um dispositivo eu acho que é na roda do carro, vai girando, aquilo ali é transformado em quilômetro, e aí vai sair a tarifa lá como é que chama que tem? No taxímetro. Então, você tem a captação do sinal, a decodificação do sinal, e aí vai sair. É interessante que a gente está vendo o mundo decodificador. Quem não tem um aparelhinho de R$700? Por quê? O que acontece? O sinal está no ar, cara. O sinal está no ar. O que você tem que fazer? Você tem que você tem que ter um aparelho que capta o sinal, decodifica, ou seja, faz a tradução daquele sinal e aí vai sair no seu aparelho da televisão que vai mostrar aquele jogão para vocês. Isso que é um sistema de medição. O termômetro, aquele de mercúrio, ele tem lá a reguinha, você coloca debaixo do braço, sua temperatura aumenta, aumentando sua temperatura corpórea é transferida para o mercúrio, agita-se as moléculas do mercúrio, consequentemente sobe a coluna, e aí você faz a leitura da temperatura do cidadão. Ah, pessoal, mas lá na empresa é digital. Então, o que o digital faz? Feixe raio laser, captação de sinal, decodificação de sinal. É isso.
bem. Aí tem as características metrológicas, né, que é a faz de indicação e tal. Professor, isso vai cair na prova? Olha, na unidade 1.3, eu estou falando disso porque eu posso te cobrar um falso verdadeiro, né, uma múltipla escolha, sobre essas situações que nós estamos propondo aqui. Beleza. Dúvidas, galera? Se não, espera um pouco, vamos ver. Ô, galera, como vocês não estão manifestando, eu estou seguindo o fluxo, tá? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se vocês desejarem que a gente faça uma atividade e tal, dá o toque aí. Tranquilo, professor. Ó, o forró aí tá bom, hein? É desenho de criança. É aquele do gambá, né? Não, né? Do gambá era legal. Ah, esse aqui é a Patrulha Canina. Ah, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Bom, vamos seguir o fluxo. Na unidade 2.1, a unidade 2.1, galera, é essa unidade aqui que nós fizemos aquele exercício da pepita, do cara que comeu lá uma pepita de ouro lá, tá? Então, nessa unidade aqui, o que eu vou cobrar do cidadão? Basicamente, é aquele exercício lá que o cara engole, ele acha lá um metal lá, aí você tem aquela situation proposta. Deixa eu ver se eu acho aqui a situação aqui, porque aí a gente já faz e fica tudo suave. Tá? Então, vamos lá aqui, ó. Compensando os efeitos sistemáticos, né? Então, aqui, ó. Eu não sei se eu vou ter esse exercício. Cara, não vou ter. Mas é aquele lá, ó. Aquele exercício. Deixa eu ver. É que eu estou vendo se ele está aqui. Não, ele não está aqui, não. O exercício que vai cair é aquele exercício assim, ó. Começa assim, ó. Quando sabor aba seu delicioso almoço. Aí o cara acha uma pepita. O cara acha uma pepita lá, né? E ele vai... Então, o cara tá almoçando, ele acha uma pepita de diamante, tá? E ele vai na balança do laboratório medir. Então, o primeiro resultado de medição que ele tem, ele simplesmente pega o resultado de medição que ele tem, o primeiro que ele tem, né, vai ser o I, mais ou menos, o erro do equipamento, o erro máximo. Gente, isso aqui, mais ou menos o erro máximo. Aí, jovem, vamos supor lá, ele achou a pepita, tá? E ele pesou a primeira vez, né? Ele achou que o I fosse igual a 32,8 gramas. E ele encontrou que o erro
do equipamento, o erro do equipamento, apresentava um resultado para ele de mais ou menos 2. Então, aqui, mais ou menos 2. O primeiro resultado de medição que ele fez é simplesmente é o primeiro que ele tem, viu, galera? Vai ser o RM, vai ser o 32,8, mais ou menos esse cara, mais ou menos 2. É o primeiro resultado de medição. Aí ele não ficou satisfeito. Ele falou, não, esse treino tá legal. Vou fazer mais. Aí ele vai e mede 5 vezes a pepita de ouro na balança. Aí ele passa a ter que o seu resultado de medição dele passa a ser igual à média das medições, mais ou menos, né, o erro máximo. Mais ou menos o erro máximo. O E máximo. Porque aí ele vai fazer uma série de medições lá. Então, é o E máximo. Então, esse é o segundo resultado lá que você tem. Então, aí, nessa situação aqui, quando ele faz lá 10 medições, ele acha a média das medições, 32,7, mais ou menos 2 gramas. Então, aí, já melhorou um pouquinho. Beleza. O outro resultado que ele tem. Depois, ele fala, não, esse treino tá legal, vou melhorar ainda. Aí vem o terceiro resultado. Nesse resultado de medição, ele vai pegar, cara, aí ele já muda aqui um pouquinho, ele pega o primeiro resultado, correção do equipamento. Ah, mas onde que ele obteve essa correção? Ele obteve essa correção nos... ele vai obter essa correção, esse C, que é a correção, isso sai no laudo de calibração. Então, cara, aí já é outro resultado que ele obtém. Então, no primeiro resultado, ele simplesmente pesou e botou o erro. No segundo resultado, ele fez a média das medições com o erro. No terceiro resultado, ele pega o resultado, pesa uma vez, mas ele já atribui 2 situações interessantes aqui, que são elas. A correção do equipamento, que ele encontrou, que é mais 0,80, e aí ele vai fazer aquela história da repetitividade. Aquela história da repetitividade. Ah, pessoal, mas de onde que ele tira essa repetitividade? Tá? Essa repetitividade aqui. Então, ele já vai melhorar. E o quarto resultado é resultado de medição dado pela média das medições, ele pesa 5 vezes, com a correção, e isso aqui dividido, será dividido, cara, vai ser a repetitividade dividido pela raiz quadrada da quantidade de medições, dividido por N. E aí ele vai ser a última situação de aprimoramento do resultado. Essa situação, tá, gente? A gente vai encontrar aí na unidade 2.1. Então, isso aqui vai cair, tá bom? Isso aqui vai cair na proveta. Eu vou ver como é que eu faço aí, né?
para a gente estar trabalhando essa ideia aí. Temos esse exercício aqui em um teste metrológico de uma peça cilíndrica, de um automóvel. É utilizada uma balança para medir a massa do referido objeto. O operador executa 10 medições, obtendo uma indicação média de 1.009 gramas. De acordo com o relatório de calibração do instrumento de medição, tem-se um erro máximo de 15. Considerando esse teste metrológico, qual é o valor do resultado de medição? Cara, então, sim, indicação média, 1.009, mais ou menos 15, né? Que o erro máximo aí que ele apresenta para nós, o erro máximo que foi apresentado aí para nós é de 15. Então, a resposta é a nossa letra D de dadinho. Beleza. Aí, ó, até coloquei aqui para vocês, que não tem nem lesco-lesco. Está muito fácil esse exercício, né? Está muito fácil. Mas, chama a atenção de Vossa Senhoria, ó, estou tratando vocês igual deputado. Não, sacanagem, desculpa, galera. Desculpa, foi mal, foi mal. Olha aqui, ó. Chama a atenção de vocês para a seguinte situação. Vai na página, se você for na página... Unidade 2.1, página... Aqui. Unidade 2.1, na página 7.4, você tem um exercício top, bacana. E também numa aula passada minha, eu acho que é a aula 4, você tem esse exercício da pepita aí. Então, isso aí vai cair. Na unidade 2.2, vamos para a unidade 2.3, 2.2, e a unidade 2.2, ela traz para nós medição direta e a combinação de fontes de certeza. Bom, o que o aluno tem que, o que será cobrado aqui? Então, iremos cobrar a página 81 e a página 82, para o cara saber que isso tudo aqui é fonte de erro, tá? Depois, nós iremos cobrar também, aí, ó, o cara tem que saber o que é uma incerteza do tipo A e uma incerteza do tipo B. Então, na unidade 2.1.2, o cara tem que saber fontes de incertezas, que eu coloquei aqui, tá? E saber o que é uma incerteza do tipo A e uma incerteza do tipo B. Uma incerteza do tipo A é uma incerteza metrológica que a gente calcula e é dado. Uma incerteza, e a gente tem condição de calcular através do desvio padrão. E uma incerteza tipo B, a gente não tem controle sobre essa incerteza, porque ela vem do resultado de calibração, né? Então, aqui, ó. Há várias situações onde não é prático ou mesmo possível usar procedimentos estatísticos para estimar o desvio padrão experimental associado a uma fonte de certezas. Outras informações devem ser usadas para estimar o desvio padrão associado aos efeitos da fonte de incerteza sobre o processo de medição. A nomenclatura adotada no guia denomina os procedimentos não estatísticos como procedimentos de avaliação tipo B. Informações conhecidas a priori sobre o comportamento da fonte de certezas ou deduzidas por observações das suas características são consideradas informações obtidas de medições anteriores. Certificar, então, o que ele está falando? Ele está falando assim, ô jovem, a incerteza do tipo A tem como você determinar.
Mas a incerteza do tipo B, elas são determinadas através de certificados de calibração, especificação de instrumento, manuais técnicos e mesmo estimativas baseadas no conhecimento e experiências anteriores dos experimentalistas. São exemplos de conhecimento a priori que devem ser levados em conta. Os limites dentro dos quais uma fonte de incerteza naturalmente se encontra, o tipo de distribuição de probabilidade tipicamente atribuída a esta pode ser deduzida em alguns casos. Então, na unidade 2.2, o que será cobrado? As fontes de erros, incerteza tipo A, tipo B. SUSA. E na unidade 2.3, que vai cair igual como é que chama? Que vai cair igual as ações da Petrobras, né? Essa unidade aqui, cara, ela é interessante, porque a gente vai somar, né? Então, o que fala aqui? Na unidade 2.3. Medição indireta. Este capítulo aborda procedimentos para estimar a incerteza associada à medição em casos onde o valor do mensurando não pode ser determinado diretamente a partir da indicação vinda de um único instrumento de medição, mas deve ser calculada por uma equação que relaciona mais de uma grandeza de entrada medidas independentemente. Estimativas iniciais das incertezas padrão associadas a cada uma dessas grandezas de entrada devem ser conhecidas e são ponto de partida para os procedimentos aqui apresentados. O que o livro traz para nós aqui? Ele está falando o seguinte, então, galera, um desse cai para calcular o desvio padrão, para calcular a repetitividade, o cara tem que saber a tendência, o que é tendência, o que é correção do instrumento. Aí esse aqui vai cair. Pode ser o da pepita de ouro, entendeu? E aqui agora, nessa última análise nossa aqui, é o seguinte: medição direta. Medição direta. Então, você foi lá, mediu a temperatura. Você mediu lá 25 graus. Cara, pronto. Você vai ter uma fonte de incerteza ali? Não, aqui está 25º, né? Você vai ter uma fonte de incerteza ali, mas é uma... Como é que eu vou falar para vocês? É uma medida única. Pronto. Você mediu aqui o comprimento. Comprimento igual... Eu nem coloquei incerteza aqui, não. Repetitividade. Vou até colocar para ficar bonitinho. 25... como diz mais ou menos 1. Tá aí. Comprimento. Vou medir aqui o comprimento. Vai ser, vamos supor, 360 mais ou menos 20 metros. Aí. Então, cara, é uma medida única. Se eu falar com você, cara, é tanto, pronto, acabou, você não vai questionar. É uma medição direta. Agora, o que seria uma medição indireta? Medição indireta. É você, por exemplo, medir a área. Cara, você vai medir o perímetro. Você vai medir o perímetro
que é o perímetro? É a soma dos lados. Soma dos lados. Então, na hora que você mede lá o seu perímetro, você vai pegar a medida, vamos pegar um quadrilátero, né? Então, você vai pegar a medida A, mais a medida B, mais a medida C, mais a medida D. E cada medida tem uma incerteza. E agora, José? Como que eu faço? Área. Vou medir lá a área. Então, você vai medir a área. O que é a área? Vamos pegar, de novo, um quadrilátero. É base vezes altura. Boa! Mas se a altura tem certeza dela e a área tem certeza, ó, e agora? O que faremos, José? Vou medir lá a amperagem. O que é amperagem? Né, a amperagem. A amperagem é uma medida que ela é dada, basicamente, pela minha voltagem dividido pela minha resistência. Se as duas tiverem incerteza, aí fica complicado. Então, a unidade 2.3, ela ensina a gente a resolver esse problema. Então, vamos resolver esse problema. E isso vai cair. Então, aqui, ó. Essa figura que ele traz para nós aqui, né? Então, você tem o comprimento, você tem a largura e você tem incerteza. Aí, vamos sapecar aqui um exercício. Então, vamos supor que você tem a medida aqui de um lado. Você tem a medida D é igual a 20 ao menos. Ele botou lá 20 quanto? É 20 mais ou menos 3 centímetros, né? 20 mais ou menos 3. E a outra medida que nós temos, a medida B de bolinha de gude, ela é 10 mais ou menos 1. Aí o cara falou assim, ô, jovem, calcula o perímetro aí para mim. Bom, se for um quadrilátero, tá? Se for um quadrilátero, vou desenhar aqui um. Então, vamos desenhar aqui sossegadinho aqui o nosso quadradinho. E esse quadradinho nosso, ele é composto. Então, ele tem essa medida aqui. Ele tem essa medida aqui, cara. Então, tá aí. Então, vamos sapecar? Então, aí, como é que eu calculo o perímetro desse cara aí? O perímetro, para calcular em perímetro com essa incerteza, é muito fácil. Tá? Então, da parte inteira, né? Não vou falar da incerteza, digamos assim. Então, eu vou ter que 2P vai ser igual ao quê? 20 mais 20, 40, 50, 60. Então, vai ser 60. E agora vem incerteza. No caso da incerteza, 20 com 20, 40, 50, 60. Para a incerteza, deixa eu até pegar aqui a expressão que ele usou aqui, que é interessante observar. Então,
Aí, para incerteza, esse cara vai ser igual a 1 elevado ao quadrado é igual, tá? Vocês vão colocar lá, né? Mais ou menos, raiz quadrada de quem? Tá ficando pra boné, viu, velho? Raiz quadrada. Aí, ó, é 1 e é 3. Então, é 3 elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Só que isso tudo aqui está dentro da raiz, viu? Mas esse trem não é para ter saído, não. Mais 1 elevado ao quadrado. Fazendo as contas lá, vai dar 18, 20. 4,47. Então deu. 4,5. Deixa eu ver só se ele arredondou aqui. Não, ele botou 4,5. Não. Então, o resultado de medição será igual a 60. Então, o que eu vou fazer na prova? Eu vou dar um desse e o cara vai ter que dar o resultado de medição. Ó, qual que vai ser o perímetro? Então, vai ser 4,5. Vou colocar aqui. Centímetros. Tá aí. Isso quando for soma. No caso aqui, eu estou fazendo um perímetro. Agora, vamos fazer um outro exemplo aqui, que foi dado aqui, ó. Agora, esse outro exemplo aqui é para um caso, tá? Aqui, ó. Nesse caso aqui. E esse é bom. Aqui, ó. Determine a incerteza padrão associada à corrente elétrica que passa por um resistor previamente conhecido como 500 ohm, com incerteza padrão de 0,5, sobre o qual mediu-se a queda de tensão de 150 volts com uma incerteza de 1,5. Bom, vamos sentir aí o nosso exercício, né? Então, vamos sentir aí esse exercício aí. Quando a gente sente o exercício, o que a gente tem que, primeiro, entender? O que a gente tem que entender primeiramente? A gente tem que entender isso aqui, ó, que a sua intensidade, ela é igual a voltagem, ela é igual a voltagem dividido pela resistência. Ulala. Então, ela vai ser igual a... Quanto que é a minha voltagem? Quanto que é? 150. Então, ela vai ser 150 dividido por 300. 150 dividido por 300 vai dar 0,3. Sossegado. Até aí, no problema. Tá. E como é que nós vamos trabalhar as incertezas? Nesse caso aqui, pessoal, as incertezas, elas são trabalhadas dessa forma aqui, tá? Vamos trabalhar aí essas incertezas aí. Elas serão... Tá? O meu objetivo aqui é achar esse U aqui, ó. Essa incerteza aqui, tá? Então, ela será igual. E esse negócio que é o quente pelando. De X 0,03. Ah, pessoal, de onde que veio esse 0,03? Está lá. Foi o resultado que eu obtive. Elevado ao quadrado igual
Presta atenção. Igual. Olha só. A minha voltagem, ela tem certeza de 1,5. Bom, aqui vai ser 1,5. E ela vale quanto? 150. A minha resistência, quanto que ela vale? 500. Ela vale 500. E aqui, se ela vale 500, ela tem uma incerteza de 0,5. Bom, aí nós vamos partir para a solução dessas contas aí, tá? Quando a gente parte para a solução dessas contas, como é que você resolve isso? Vamos fazer aqui devagarzinho, tá? Vamos lá. 1,5, você vai dividir pelo 150 lá, né? Então, aqui vai dar 0,01, tá? E você vai dividir também o 500, o ponto 5 pelo 500. Vai dar 0,001. Ok. Depois, você vai pegar esses dois e elevar ao quadrado. Então, pega os dois e eleva ao quadrado. Né? Então, nós vamos ter esse resultado aqui. Teremos o 0,0021. Beleza. Professor, de onde saiu esse valor 0,0021? 0,1 ao quadrado mais 0,001 ao quadrado, vou achar esse valor aqui. Sossegado. Aí, cara, nós vamos, então, ter aqui, aí eu vou pegar o ponto 9 elevado ao quadrado. Então, 0,9. Então, olha só. Aí teremos 0,09, que vai multiplicar 0,0021. Resolvendo essa situação aqui para vocês. Que é o de X. Beleza. E agora, como último passo aí para a resolução do nosso problema, tá? O último passo para a resolução do problema é tirar a raiz quadrada disso aqui. Então, 1 de x é igual a raiz quadrada de 0,09 vezes 0,0021. Posto isso, isso aqui vai dar para a gente deixa eu ver uma situação aqui. Deixa eu ver aqui uma situação aqui que tem um procedimento aqui. Vamos ver aqui, 0,1 elevado ao quadrado. Só conferir nas contas aqui se esse sistema vai dar certo mesmo. 0,01 elevado ao quadrado
somou, aí, tá vendo? Aí, deu bisuinho. Esse resultado aqui, ó, é porque vocês não estão prestando atenção, né? Vocês estão aí. Então, aqui, ó, é 0,101. Então, aqui vai ser 0,101. Então, aqui vezes ponto 0,9. Tira a raiz. Ah, agora ficou certinho. Tá? Então, vai dar 0,003 ampere. Ó, é ampere, né? Se eu passar para miliampere, é só multiplicar por 1000. Então, e daí, professor? E daí é ampere. Tá legal. E daí que o seu resultado de medição, ele será o primeiro valor calculado lá em cima, né? Então, a gente pode colocar aqui o resultado de medição para essa situação proposta, ele será o resultado aqui em cima, o 0,3, mal menos, mais ou menos, né, cara? Mais ou menos 0,003 ampere. Aí. Então, olha só, eu fiz um exemplo com corrente elétrica. Aí, deu isso aí. Legal demais. Então, isso aí, com isso, eu passo para vocês o que irá aparecer na proveta. Essas são as questões da prova. Aqui tem até uma outra questão aqui que eu vou fazer, que é o seguinte aqui, ó. Para medir o volume de uma peça cúbica, né, de um automóvel, a aresta foi medida e o resultado de medição foi de... Então, o cara pegou uma peça cúbica, mediu um dado, né? Então, o cara pegou um dado, né, mediu e achou 10 mais ou menos 1. E aí, cara, ele vai pedir aí nessa situação, sabendo que as medições podem ser consideradas variáveis aleatórias, não correlacionadas e desprezadas as demais fontes de incerteza da balança, podemos aplicar a lei de combinação das variâncias para calcular a incerteza de medição de modo a considerar, a partir do caso posto, na lei alternativa. Então, esse é o exercício do AVA, tá? Da seção 2.3. Então, qual que é a situation? O cara foi lá, mediu, tá? O cara foi lá, fez a medição do cubo, né? O cubo é um dado, tá? E aí ele achou 10 mais ou menos 1. Aresta. Aresta é o lado, né? Ele achou 10 mais ou menos 1. Então, vamos analisar aí. Então, ele pede aqui para a gente ver ele pede o volume da peça. Então, vamos analisar aqui a parte inteira. O volume de qualquer coisa no mundo é a área da base vezes a altura. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Então, vai dar... E agora, nós temos que calcular, né? Vem a parte aí que a gente vai ter que saber calcular, que é a nossa incerteza. Aí que vai dar essa incerteza aí. Então, essa incerteza, ela vai sair daqui. Por quê? Porque o resultado já foi dado lá para nós. O resultado foi falado lá para nós. É 10 mais ou menos 1. Então, vai ser 1 sobre 10
Só que esse dado aqui, pessoal, vai acontecer, a situação aqui vai acontecer 3 vezes. Porque é o cubo. Então, vai acontecer para nós aí 3 vezes. Aí, ó. Tentando tirar esses 2 daqui. Danado, hein? Ficou bom, não. Bom tá, não. Não. O peixe. Mas... um filhote. Olha esse cara aí. Beleza. Então tá aí como é que a gente vai fazer esse caso aí. E aqui vai ser sobre 1000. Sobre 1000. Então, fazendo aí. Direto, né? Eu vou fazer aqui direto. O que que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui. Aí tem que resolver essa conta aí, né? Resolvendo essa quantita. Direto aqui, cara. Nós vamos ter aqui o de x o de x é igual a 173,21 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Tá? Então, o seu resultado de medição do volume, então, o volume, ele vai ser igual a 1000 mais ou menos 1000 mais ou menos 173,21 centímetros cúbicos. Aí o resultado de medição, exercício número 1, seção 2.3 do AVA. Pessoal, a revisão é isso aí. A prova é essa aí. Então, quarta-feira, 7 horas, link liberado para vocês na sessão 1, aula 1. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer expor alguma coisa? Não. Tranquilo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu não vou começar uma matéria nova, não. Porque senão não vai adiantar nada. É isso aí a prova. OK ou não OK? Ok. É isso, galera. Fé em Deus, pé na tábua. Vamos descansar. Valeu, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Até a Boa prova. noite. Até. E a prova estaremos de plantão das 19 às 20h40 na quarta-feira. Se o aluno tiver dúvida, chama a gente. Lembrando que o aluno tem 24 horas para realização da prova. Quem não fez, fazendo favor, faça o exercício que está lá no AVA, que nós temos que lançar as notas. No mais, boa noite, bom feriado, feliz Páscoa, tá? Não abusem do chocolate, da espinha. Então, falou, moçada. Aquele abraço. Boa noite. Boa Valeu, Páscoa, professor. senhor aí. Boa noite.
Falou, boa noite, pessoal. Tá com tudo?